Boa tarde. Minha palestra hoje é a respeito de corpo estranho. Então a gente sabe que todo familiar aí tem umas 100 pessoas familiar mais conhecidas, né? Assim, mais junto, né? E com o meu familiar aí eu tenho na faixa de uns 500 meus parentes, né? Então, eu falo a respeito de corpo estranho, então corpo estranho é a gente que põe um outro corpo estranho no meio do familiar, né? Que eu sou casado com uma moça, praticamente ela é de outro familiar, que não tem nada a ver, talvez, com o meu familiar, né? É, então, o que acontece é isso. Então, às vezes, a gente casa aí, né? E praticamente casa num país, ou numa cidade, em outro estado, né? Então, aquela pessoa que a gente talvez casa não é totalmente é, enquadrado, talvez, até no familiar da gente, né? Que a gente vê que acontece muito aí, né? Que o cara casa com uma moça aí, ou praticamente uma moça casa com um cara aí, e aí em pouco tempo aí o cara mata aquela mulher, e aquela mulher mata aquele cara, quer dizer que aquele é um corpo estranho que entrou no meio do familiar, que traz, talvez, muito problema para aquele povo, né? Aquele familiar, né? Então, e o cara mata com maior facilidade, que não olha que tem entre os parentes, que tem muitos parentes a, a respeito dessa mulher, ou essa mulher a respeito dessa pessoa. Essa pessoa é um dos de umas queridas dos parentais, ou esse cara é um querido dos parentes, e então acontece esse problema entre a família, que toda a família fica chocada com isso, e, e a vizinhança, tudo, que às vezes aquela moça é querido naquela comunidade, aquele rapaz é querido naquela comunidade. Então, geralmente acontece esse tipo de negócio. Então, praticamente a gente é obrigado a trazer esse corpo estranho para o familiar da gente, porque a gente tem que casar, né? Tem que adquirir família, né? E então, às vezes, vem, a gente tá novo aí, e a gente, a mulher tá nova, então a gente fica muito em cima do poder, né? Às vezes os pais da gente dá aquele conselho e a gente não ouve o conselho, que a gente fica cego e surdo e mudo quando a gente passa a gostar daquela pessoa, e praticamente a gente não vê um erro entre aquelas pessoas, não. Que então os pais da gente, os avós da gente, talvez vê um erro naquele rapaz, naquela moça, mas a gente não vê esse tipo de erro. Então, o pensamento da gente, que é aquela pessoa mesmo que às vezes é excluída, né? E acabando costuma trazer uma grande consequência por familiar da gente, né? Se torna, né? E aí tem muitos aí que não, assim, não combinam com o sogro, né? Nem com o sogro, nem com a sogra, nem com o sogro, assim, de um lado e de outro, né? Quando está namorando, talvez até conhece ali, e vendo que esse sapatinho de gordão ali, né, que dominou na família toda, e acabou não é aquela pessoa mesmo que a pessoa pensou que seja, né? Então vem o ciúme, vem
aquele desespero que chega no ponto de um acabar com os outros, né? E praticamente, se eu matar uma esposa minha, o familiar dela, vai ficar muito chateado, e tanto que o familiar dela, como o meu familiar também vai ficar, então eu vou ficar sendo aquela cenoura, eh eh no meio ali de que não vou valer nada, a cenoura cozida, né, não vou valer nada no meio do próprio meu familiar e no meio do próprio familiar da esposa. Então, o homem, a mulher tem que evitar o máximo de ter esse tipo de consequência o familiar, é porque quem procurou não é os pais da mulher, não é a mãe que procurou esse tipo de corpo estranho para familiar. Então, o próprio mesmo, a própria mulher que procurou, o próprio cara que procurou, sendo que se for morte e tudo, o pai não tem nada a ver com peixe, né? A mãe não tem nada a ver com peixe, porque talvez deu até algum conselho que ninguém ouve, se a pessoa ouvisse conselho, seria caro, né? Mas, então, até que acontece isso entre o familiar, né? Então, praticamente, você briga aí com o pai, briga com a mãe, ou briga com a madrasta, com o padrasto e tudo, você vai cortar a relação da casa desse, desses, dos seus pais, né, do seu sogro, né, vai ficar até difícil para seus netos assim, conviver com o seu sogro, né, porque vocês vão cortar a relação praticamente por causa de, às vezes, de uma certa bobagem, né? Porque você está aí aquela cenoura forte aí, mas se pôr numa água quente a cenoura e vão pôr vocês uma cenoura vamos supor, a sogra é um ovo e vamos supor, o sogro é um café. Então, praticamente, se pôr vocês como a cenoura, se cozinhar, vocês vão virar aquela mochiba, aquele trem esquisito. E a sogra, se pôr, ela vai cozinhar no ovo, ela vai se endurecer, ficar com aquele ovo durinho, aquela sogra, né? Porque ela ficou com moral, né? Porque talvez foi uma consequência até na própria casa dela, né? E aí o sogro é obrigado a mudar com a nora e com o filho, né? Porque a situação talvez foi até grave e tudo, né? Dependendo a circunstância, né? Claro que o sogro vai virar aquela água clara que vai virar um pó de café. Ele não vai nunca contra a esposa dele, né? Porque é a esposa dele que está lavando as suas roupas, que está cuidando, dando seu remédio e tudo. E então, praticamente, o sogro, o pai, nunca que vai a contra a esposa, como vocês mesmo, não vai contra suas esposas, dependendo a circunstância, né? Então, a gente tem que evitar o máximo de prejudicar um parente, né, de um lado ou de outro, né? Você seja aquela cenoura o resto da vida ali, dura sem cozinhar, para poder, né? Às vezes tem uma festa, vocês não são a convidado em festa nenhuma, porque aquilo que vocês praticou, aquele problema cresce, rende, né, no familiar, rende até na terceira geração, rende ali que aquela pessoa não é aquela pessoa que apropriado de aquele corpo, aquele corpo fica estranho no meio dos parentais, né? As parentais não têm aquele diálogo com aquela pessoa mais, porque sabe que o sistema daquela pessoa talvez não é o sistema do familiar, que seja
os 100 parentes, né, o que seja os 500 parentes, né, então a gente é obrigado a estar namorando, procurar os parentagem e mostrar um bom caráter, né, para poder eu ser um bom uma pessoa na face da terra, mas depois a gente fala mais um pouco. Uma boa tarde.